irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, né? Você que está nos visitando, sinta-se bem-vindo. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, que me é dada, confiada, de estar diante da igreja, tendo a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Dito isso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 7, esse é o nosso texto hoje. E pela graça de Deus estaremos avançando um pouquinho mais nessa série de mensagens no livro de Atos, né? Nessa série chamada O Poder do Espírito nos Atos da Igreja. E o capítulo, irmãos, que nós veremos hoje é um daqueles capítulos assim essenciais, fundamentais, eu diria. É um capítulo que é frequentemente mencionado, citado por ocasião da ordenação de diáconos. Mas eu suspeito, irmãos, que a gente não tem olhado para esse texto com a devida atenção. Eu acredito que muitos dos problemas que a igreja contemporânea, que a igreja dos nossos dias enfrenta hoje, é porque ela ainda não compreendeu a mensagem que está contida nesses versículos. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é chamados para servir, quando o corpo trabalha pelo crescimento da igreja. Esse é o tema da nossa mensagem. E a grande lição que veremos hoje é o crescimento da igreja como corpo de Cristo exige o trabalho de todos os membros e a sujeição de todos os membros a Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Do contrário, o crescimento será deficiente e a saúde do corpo ficará comprometida. É sobre isso que trata o nosso texto, e eu acho que pela nossa introdução a gente consegue perceber a importância dessa palavra para todos nós no dia de hoje. Amém? Queria te convidar então a fazer a leitura do texto que se encontra em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-se esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Esse é o nosso texto, irmãos. E eu queria te convidar mais uma vez para que possamos ir a Deus em oração. Senhor, diante de Ti, mais uma vez, nos colocamos, diante da Sua palavra, ó Deus, mais uma vez nos colocamos. Nossa oração, Senhor Deus, é para que, como foi dito, o Senhor mais uma vez fale com o Seu povo. Que o Senhor, Deus, fale com cada um de nós. Fale também com o pregador, cujos pés são de barro. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da Sua igreja. Que o Senhor alimente, por meio da Sua palavra, o Seu povo.
como foi dito, que todos nós sejamos edificados e exortados pelo Senhor, que possamos nos sujeitar ao Senhor e viver de acordo com a sua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 6, Lucas ele continua nos mostrando, nos contando a história de como foi o avanço da igreja nos dias dos apóstolos. O que nós temos visto desde o capítulo 1 é o poder do Espírito Santo operando por meio da igreja e na igreja. O que nós temos visto desde os primeiros capítulos são homens cheios do Espírito, anunciando com ousadia e intrepidez a mensagem do nosso Senhor, anunciando a morte e ressurreição de Cristo, aquele a quem Deus exaltou a posição de príncipe e salvador. Essa era a mensagem dos apóstolos, e o que nós temos visto é, à medida que eles pregavam e anunciavam essa mensagem, o Cristo morto e o Cristo ressurreto, a igreja ia crescendo, de uma maneira que no capítulo 1 é falado em 120 pessoas, no capítulo 4 já são mais de 12 mil homens, e no capítulo 5 já não se menciona um número de cristãos, mas se fala em uma multidão de crentes. E isso é para que a gente entenda quão grande foi esse crescimento. Quão exponencial foi esse crescimento à medida que os apóstolos se permaneciam fiéis no cumprimento da sua missão, que era pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós também temos visto, e é verdade, que alguns homens invejosos, líderes religiosos, se levantaram para tentar fazer com que essa mensagem parasse de ser pregada. Mas pela graça de Deus, irmãos, o capítulo 5 termina dizendo: todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixaram de ensinar e não deixaram de proclamar que Cristo é o Senhor, de que Jesus é o Cristo. Eles não pararam, irmãos. E o resultado deles continuarem cumprindo a missão é percebido no primeiro versículo do capítulo 6. O texto diz no versículo 1 que crescia o número de discípulos. Isso é resultado do fato de que eles permaneciam fiéis na pregação da mensagem do Evangelho do nosso Senhor. O versículo 1 diz isso: crescia o número de discípulos. E eu queria chamar a sua atenção para essa palavra, discípulos, porque, curiosamente, é a primeira vez que Lucas emprega ela para falar desses novos cristãos. E não é por acaso que ele está utilizando discípulos aqui no capítulo 6. Porque com essa palavra, irmãos, eles estão, com certeza Lucas estava dizendo que os 12 apóstolos agora viraram mestres e que os novos convertidos são seus discípulos. Ok, mas ele está dizendo mais do que isso para a gente. Lucas está dizendo para a gente que os apóstolos verdadeiramente estavam cumprindo a missão. Que missão? A missão que foi dada a eles por Jesus, que em primeiro lugar dizia: portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. Então, quando a gente termina o capítulo 5 e inicia o 6, e a mensagem está dizendo que eles permaneciam ensinando todos os dias, nos templos, nas casas, e que crescia o número de discípulos, o que temos que entender é: eles estavam fazendo a missão deles, a missão estava sendo cumprida e Deus estava abençoando. Por isso, crescia o número de discípulos. A primeira coisa que a gente precisa perceber aí: os apóstolos estavam cumprindo a missão que era deles.
os apóstolos estavam cumprindo com a responsabilidade que Jesus confiou a eles. Amém? Ok, então vamos começar a olhar para o nosso texto. O nosso texto, irmãos, começa apresentando que junto com esse crescimento surgiu um problema. Surgiu uma ameaça, irmãos, que tinha potencial para fazer com que essa pregação parasse. Que tinha potencial para fazer com que esse crescimento da igreja parasse. E não apenas isso. Tinha potencial para fazer com que a igreja se dividisse. É sobre isso que trata o capítulo 6. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de tratar sobre esse tema com vocês. A unidade da igreja sob a ameaça. 2 pontos. Os discípulos queixosos. O problema que é apresentado aqui no capítulo 6, irmãos, eu botei aqui, surge como um monstro de 2 cabeças, né? Na mitologia grega, às vezes, tem uns monstrinhos assim. Um monstro de 2 cabeças. E uma cabeça, irmão, se chama divisão. E a outra se chama murmuração. Esse é o grande perigo que ameaçava parar o avanço do evangelho, o crescimento da igreja e, quem sabe, até mesmo causar uma verdadeira divisão. Não subestime um problema que está aqui no capítulo 6. Tinha potencial para isso. Olha o que diz o versículo 1 mais uma vez. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, a gente precisa lembrar que aqui, irmãos, nós estamos em uma igreja em formação, em seus primeiros dias. Ainda não são feitas missões. A igreja ainda está centrada em Jerusalém. E ela é formada basicamente por judeus. Essa era a realidade naqueles dias. Só que o texto mostra para a gente que havia 2 classes de judeus. No original fala sobre hebreus e sobre helenistas. Os judeus hebreus eram aqueles que tinham de fato nascido na região. Eram judeus locais. Eram judeus que dominavam de fato o idioma local, o aramaico. Esses eram os judeus hebreus, como diz ali no original. Mas havia um outro grupo, os judeus helenistas, que não eram da região, que estavam vindo da diáspora, que falavam possivelmente mais grego do que hebraico, que traziam talvez alguns elementos das culturas de seus países. E eles estavam vindo para lá. Então, vejam só o problema. De cara, irmãos, já se apresenta para a gente uma barreira cultural que precisava ser transposta. Judeus gregos e judeus locais. Já é apresentado para a gente uma divisão, ainda que seja até esse presente momento, uma divisão estritamente cultural. Mas aí eu queria chamar a sua atenção para o que é dito na reclamação. A reclamação ela é gravada em primeiro lugar porque ela tem um tom sectarista. Ela tem um tom de divisão, um tom de discriminação. É isso que é apontado. Você tem uma igreja que é formada por judeus e helenistas, e diz o texto que tem um grupo que não está sendo tratado da mesma forma que o outro grupo. É isso que está dizendo o texto. E ainda que esse esquecimento não tenha sido intencional, e eu acredito que não foi intencional, porque do contrário os apóstolos teriam dado uma palavra de advertência. Então, ainda que não tenha sido intencional, o fato é que havia uma divisão e havia um grupo que não estava sendo suprido em suas necessidades. E isso, irmãos, só de ouvir soa discriminação. E quem era esse grupo? O grupo era formado por viúvas helenistas. Viúva naquela época era uma situação difícil, uma situação complicada. Até hoje é, mas naquela época é muito mais.
As mulheres eram totalmente dependentes do homem, da provisão do marido. Não ter marido, naquela época, colocava a mulher em uma situação muito difícil. Para complicar ainda mais, essas mulheres não são apenas viúvas, pessoal. Elas são viúvas e são praticamente imigrantes. Coloca elas numa situação de total dependência e de vulnerabilidade. E vejam a gravidade, a igreja que deveria cuidar delas, não está cuidando. E a Escritura diz, identifica Deus como o pai dos órfãos e das viúvas. Olha a gravidade. E a igreja estava falhando com essas irmãs. E o tom, ele é grave porque ele é um tom de divisão, irmãos. Um tom que aparenta alguma discriminação. E não apenas isso. É grave porque também é um tom de murmuração. E isso também tem potencial de divisão. É a segunda cabeça desse monstro. Divisão e murmuração. A palavra que é utilizada aqui no versículo 1, ela é gongizo. Gongizo. Tudo junto, gongizo. Estou repetindo ela porque há uma curiosidade sobre essa palavra. Ela significa, de fato, murmuração. Mas há quem diga que essa palavra, a sonoridade dela, para os nossos irmãos linguistas, ela soa como se fosse o som de abelhas agitadas. Quando elas são provocadas, elas batem as suas asas e elas saem fazendo os seus gongizos. O som é como se fosse o som das abelhas batendo suas asas. O som de murmuração. Não é alto, você consegue ouvir a distância. Ele é baixinho, umas vão fazendo os seus barulhos umas com as outras e, de repente, uma ferroada. É assim que funciona a murmuração. O texto não está falando que a queixa foi apresentada aos apóstolos. O texto fala que a queixa estava rondando no meio da igreja, por meio de murmurações, gongizos no meio da igreja. É dessa forma que o problema chega ao conhecimento dos apóstolos. E mais uma vez, irmãos, isso tinha potencial para parar as pregações, para deter o crescimento e até mesmo para dividir a igreja. Percebam a gravidade daquilo que nós estamos tratando aqui. Todas essas coisas, as murmurações, as divisões, mesmo divisões, irmãos, ainda que você olhe para esse problema e fale, caramba, foi por afinidade. Pode até que tenha sido por afinidade. Pessoas que falavam o mesmo idioma se juntaram. Pessoas que não falaram o mesmo idioma acabaram ficando um pouco mais afastadas. Pode ter sido por isso. Mas veja, ainda assim, olha a gravidade do problema em você ter uma igreja que se identifica como judeus helenistas e judeus hebreus. E o problema é que esse monstro de duas cabeças, divisão e murmuração, está sempre tentando atacar a igreja, atacar a unidade da igreja. E nós que estamos aqui precisamos estar atentos para que as nossas diferenças, e elas existem, não sejam motivo para que a igreja de Cristo se divida. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. A gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso 6. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam,
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É essa a palavra que os apóstolos nos dão. Vejam a unidade da igreja aqui. Um só batismo, uma só fé, uma só esperança. E ele termina dizendo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E ele está falando de nós. Está falando da igreja do Senhor. Está falando de você e está falando do seu irmão. Percebe a gravidade? Se colocar contra o seu irmão como pedra de tropeço para ele é se colocar contra Deus. Porque Deus está sobre todos, é Pai de todos, opera em todos e por meio de todos. Então, como pastor de vocês, como um dos pastores dessa igreja, e também como ministro, eu digo a vocês, tenham cuidado. Tenham cuidado. Não trabalhe contra a unidade da igreja. Não faça coro com aqueles que querem destruir a unidade da igreja. Não se associe com eles. Trabalhe para a edificação. Trabalhe para o fortalecimento. Não coloque pedras, remova as pedras, a fim de que o seu irmão possa caminhar e caminhar firme com Cristo. Não faça como Balaão, o profeta que se juntou com os inimigos do povo de Deus e botou pedra de tropeço para o povo de Deus. Não se associe com eles. Não empreste a sua voz a eles. Que dos seus lábios saiam palavras de edificação. Palavras de amor, saiba acolher. É o que temos estudado. Saiba acolher, saiba repreender em amor. Saiba corrigir com a esperança de que o seu irmão finalmente chegue ao arrependimento. É isso o que nos ensina as Escrituras. É essa a vontade de Deus. Somos corpo, irmãos. Somos corpo e somos irmãos. E toda vez que você vai orar, você tem que dizer, Pai Nosso. É seu Pai e é Pai de quem está do seu lado. É Pai de todos, sobre todos, em todos e por meio de todos. Trabalhe para a edificação dessa obra. Amém? Promova a unidade. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Passamos então à segunda parte dessa mensagem e a gente começa a ver então como que os apóstolos vão lidar com esse problema. Porque aparentemente quando a gente olha para o texto parece que é simplesmente uma questão de assistência social. É ir lá e entregar alguns alimentos para quem está precisando. Mas eu estou tentando colocar diante de vocês que o problema é muito mais grave. Tem uma igreja dividida. Tem discípulos murmurando no meio da igreja. E a grande questão é, de fato, irmãos, aquelas mulheres precisavam de cuidado. Precisavam ser assistidas. Eram viúvas e eram viúvas gregas. Podemos dizer assim, helenistas. De fato, precisavam ser cuidadas. A pergunta é, e agora? Como é que a gente faz isso? E aí a gente tem, a partir do verso de número 2, a resposta dos apóstolos para essa solução. Queria ler mais uma vez. Diz assim, por isso os 12 reuniram
todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vejam a resposta dos apóstolos. Para uma igreja, irmãos, que estava sob a ameaça de divisão, para uma igreja que já estava se identificando como judeus e helenistas, a resposta dos apóstolos começa dizendo: não, nada de judeus e helenistas. Igreja. É assim que nós nos identificamos. Igreja, e se você quiser outra palavra, eu te dou outra: cristãos. É dessa maneira que nós devemos nos identificar. Cristo é a nossa bandeira e não deve haver outra. É assim que o povo de Deus se identifica. E vejam só, uma igreja dividida, a primeira coisa que os apóstolos fazem é uma grande assembleia, reúne todo mundo. O problema não é delas, não é simplesmente das viúvas gregas, é um problema da igreja. A igreja precisa pensar uma solução e precisa agir de acordo. Os apóstolos, irmãos, eles utilizam a autoridade apostólica não para impor. Vejam só. Eles convocam uma assembleia, a igreja é reunida, a igreja vai analisar o problema e decidir sobre a solução. Que jeito batista de ser. É assim. Por meio de uma assembleia, é a primeira resposta dos apóstolos. Igreja reunida. Igreja reunida. Começa aqui a resolver o problema. Não nada de nós e eles. Igreja reunida. Cristãos. Igreja. Nenhuma outra palavra é digna de ser mencionada entre nós. Nenhuma outra identificação, senão Igreja de Cristo e cristãos. Amém? A segunda coisa que os apóstolos fazem, então, depois de reunir. Para que a gente se reúne? É para instruir. É isso o que eles fazem. Eles dizem: não é certo. Mas vejam, não é um homem qualquer que está falando, é um apóstolo enviado por Jesus. O que ele está falando aqui tem valor doutrinário. É palavra apostólica. E diante da congregação ele diz: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus para fazer outras coisas. Escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito de Deus. Passaremos a função para eles. Nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração. O que os apóstolos estão fazendo aqui, irmãos, é instruir a igreja. Eles não estão perguntando se é certo ou se é errado. O que vocês acham? Não. Eles já chegam dizendo: não é certo. E sabemos que não é certo porque eles têm uma responsabilidade que foi delegada, irmãos, pelo Senhor da igreja. O cabeça da igreja disse: vão e façam discípulos. É a missão deles. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu vos ordenei. Essa é a missão deles. Não é outra. Qualquer outra missão seria um desvio. Qualquer outra missão seria, como diz o reverendo Hernandes, uma distração. A gente termina o capítulo 5 com a mensagem: caramba, olha só, eles estão pregando no templo, nas casas, todos os dias, ensinando, legal. E no 6 a gente vê o resultado: crescimento. Mas por que eles estão fazendo a missão que era própria para eles fazerem? Então, qual é a solução? Vamos escolher outras pessoas, 7 homens cheios do Espírito, para que eles também façam a missão.
E aí começa a parte que eu mencionei no início dessa mensagem, porque o que ele está orientando aqui vai ser simplesmente aquilo que a gente conhece como a ordenação dos diáconos da igreja. E aí, às vezes, a gente foca muito nas características e eu não vou fazer isso hoje. Eu quero que você entenda a importância do serviço dos diáconos na igreja. Porque todo esse contexto que eu venho apresentando é para que a gente entenda isso. Os apóstolos não poderiam fazer aquele trabalho, mas o trabalho precisava ser feito. Então eles reuniram a igreja, instruíram a igreja e falam: escolham. E aí, de fato, irmãos, nós vemos nos versículos seguintes que é exatamente isso o que eles fazem. Olha, há uma coisa que a gente precisa esclarecer sobre diáconos, aqueles que servem as mesas e aqueles que estão no ministério da palavra. Há um equívoco, um erro muito grave, eu diria, que é achar que o ministério pastoral, que o ministério da palavra é superior em algum sentido ao ministério das mesas. É um erro muito grave e muito comum. Achar que esses serviços, ou que o serviço dos apóstolos tinha um grau de importância maior do que o serviço que esses irmãos estavam sendo vocacionados para fazer. O texto não fala sobre isso. E a maior prova que não existe diferença está aqui nos critérios. Não é pega qualquer um e coloca para fazer. Não é. Existem critérios. Boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito. Porque, irmãos, ainda que você olhe como obra social, quando é feita na igreja, é obra espiritual. Tem esse peso. Então, precisamos nos precaver de não olhar para essas funções. E servir as mesas inclui muita coisa. Inclui cuidar das mulheres aqui, mas inclui outras tarefas administrativas que a igreja precisa fazer. No período apostólico, isso foi confiado aos diáconos. Essas tarefas foram confiadas aos diáconos. Para que os apóstolos, para que os pregadores pudessem se dedicar a pregar, a batizar e a fazer discípulos. O que está havendo aqui, irmãos, é uma divisão nas tarefas, não em graus de importância, mas temos diferentes membros trabalhando para o crescimento do corpo. Então, o que é mais importante? A boca ou a mão? Todo o corpo precisa trabalhar. A boca precisa falar. E as mãos precisam trabalhar também. Veja a nobreza do trabalho desses irmãos que trabalham como diáconos na igreja do Senhor. Eles têm o privilégio de imitar Cristo no seu serviço. Também é dado a eles o privilégio de estar junto com os necessitados. Também é dado a eles o privilégio de estender as mãos ao que precisa de força, ao que precisa de apoio. São a verdadeira mão amiga e o verdadeiro braço forte. São os diáconos. É uma nobre missão caminhar entre aqueles que Jesus olhou com amor, caminhar entre aqueles com quem Ele quis cuidar, alimentar. Não se esqueçam das palavras de Jesus: tive fome, tive sede, me deste de comer e me deste de beber.
Aos diáconos foi dado o privilégio de servir e servir próximo. É uma nobre missão, irmãos. É uma nobre missão e ela precisa ser feita. Vejam, tem algo mais aqui. Porque à medida que esses homens começam a trabalhar e a fazer o seu papel, aquelas murmurações, muitas delas começam a se calar. Porque não haverá mais queixas de uma mulher esquecida e desamparada. Porque haverá um diácono preocupado com aquela necessidade. Não haverá um irmão largado no canto, porque haverá um diácono atento a uma alma em necessidade. Como eu vi esses dias, qualquer pessoa solta em uma reunião é uma emergência. E esses braços fortes e essas mãos amigas precisam estar atentos. E fazendo esse trabalho juntos, o corpo se fortalece, o corpo cresce, o corpo permite que cada órgão, que cada membro trabalhe com a devida força. E é assim que a igreja vai se fortalecendo. É assim que as murmurações vão cessando. Quando a palavra é pregada, é ensinada, e quando a palavra ensinada é colocada em prática. E é isso que a gente começa a ver nos versículos seguintes. Porque sim, a gente usa muito esse texto para falar do serviço dos diáconos. Mas percebam, estamos falando também daqueles que trabalham com a pregação da palavra. Mas, irmãos, ouçam com atenção. A igreja não é formada apenas por pregadores. E também não é formada apenas por diáconos. É também formada por discípulos. Essa é a palavra que Lucas está empregando aqui em Atos 6. Há uma igreja e nela tem os pregadores, sim. Tem os ministros da palavra, sim. Tem aqueles preocupados com os serviços administrativos e sociais, sim. Servir nas mesas, sim. Mas existe uma igreja aqui também. Que Lucas chama convenientemente de discípulos. E os discípulos, irmãos, também estão trabalhando aqui nesse texto. Sabe como? Eles ouviram a instrução que foi dada. E não apenas ouviram a instrução, como acolheram, diz o texto, que eles consideraram como bom. Ouviram a instrução, acolheram a instrução e não apenas aprovaram, eles colocaram em prática. É isso que acontece quando a gente lê o texto depois. Versículo 5 diz: tal proposta agradou a todos, então escolheram. Mas escolheram com que critério, irmão? Escolheram com base naquilo que foi ensinado a eles. Escolheram com base naquilo que foi orientado a eles. Escolham homens sábios, de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. Isso também é muito importante, porque os homens que vão trabalhar nessas funções foram escolhidos pela igreja. Vejam a responsabilidade que também é colocada sobre os discípulos. Cabe à igreja, irmãos, estar atenta a todo o ensino que é dado. Cabe aos discípulos ouvirem de perto, caminharem perto, tirarem as suas dúvidas. E uma vez que o ensino se prove correto, segundo as Escrituras, cabe aos discípulos cumprir, obedecer. Não porque há um ditador dizendo que deve ser feito. Não foi isso que os apóstolos fizeram. Eles passaram para a igreja aquilo que Jesus passou para eles. E o que Jesus passou é bom. E uma igreja de Cristo precisa reconhecer a palavra que é a palavra de Cristo. E precisa dizer no final também, é bom. Mas não apenas isso. Não adianta fazermos nossas reuniões,
dizermos e falamos, caramba, isso é bom e isso é certo. E tão logo termina o culto, deixamos de colocar em prática. A Bíblia diz que é tolo o homem que vê que o seu rosto está sujo, mas não limpa. Então, à medida que os nossos pecados e os pecados desse pregador também são denunciados, o que nos cabe é dizer, é verdade. Pai, me perdoa, conserta as minhas veredas, firma os meus passos e me faz andar em retidão. É isso o que nos cabe. Aos mestres cabe ensinar. E ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Aos discípulos cabe obedecer em amor a palavra que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. A importância do serviço dos diáconos pode ser medida diretamente pelo efeito de suas ações no meio da igreja. Os diáconos são colaboradores do reino. À medida em que suas ações visam suprir as demandas dos irmãos e necessidades, à medida em que suas ações proativas façam cessar as vozes dissonantes, as abelhinhas insatisfeitas, à medida em que suas ações abrem caminho para que os ministros da palavra investam suas forças e energias no avanço do reino, por meio da pregação e da oração. Valorize, irmãos, os seus diáconos. Que eles se sintam verdadeiramente amados pela igreja e assistidos também em suas necessidades. Amém? O caminho para o final, mostrando a conclusão que é apresentada no nosso próprio texto. Leia o versículo 7. O que acontece quando a instrução é passada para a igreja? O que acontece quando a igreja para de se identificar por outros nomes, mas se identifica como povo de Deus, como cristãos? O que acontece quando os discípulos ouvem as instruções e colocam em prática? É isso que está escrito no versículo 7. A palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos. É isso que acontece. Se você quer ver essa igreja crescer, são para essas coisas que você precisa olhar. E são essas coisas que você precisa valorizar. Ministros que verdadeiramente pregam a palavra e se dedicam à oração. Homens cheios do Espírito que estão preocupados com as necessidades daqueles que estão entre nós. E uma membresia que está preocupada em ouvir, em aprender e praticar. Quando a igreja faz essas coisas, o corpo trabalha para o crescimento. A igreja se fortalece. O corpo cresce. E Cristo continua reinando sobre todos. Amém? Queria te convidar a orar. Queria que você pensasse um pouco sobre o seu papel no crescimento da igreja. O papel que lhe cabe como membro da igreja, que é a igreja de Cristo. Seja como pastor, como mestre, seja como diácono, seja como discípulo. E todos nós somos discípulos. Você tem responsabilidade também. As suas ações podem contribuir para o avanço do reino. E eu espero que cada ação sua, que cada palavra sua, seja em prol do crescimento do reino, para a edificação do corpo de Cristo, que no final de tudo, o nome de Deus
seja glorificado. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui hoje, rendendo graças e louvores ao Senhor, que é Deus e Pai de todos nós. É diante de Ti, ó Deus, que estamos, diante de Ti nos curvamos, e diante de Ti, ó Deus, nos humilhamos. Porque sabemos, ó Deus, que somos barro, somos pó. Nossos pés são pés de barro e temos muitas e muitas falhas, ó Deus. Olhamos para nós, olhamos para dentro e, em primeiro lugar, ó Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, a nós, pregadores e mestres. Se por algum motivo, ó Deus, temos as nossas energias e as nossas forças concentradas em outra missão que não é a sua, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e ajusta o nosso olhar, o nosso foco e o nosso empenho, que sejam para essas coisas: pregar a Tua palavra de maneira fiel e ter verdadeira intimidade com o Senhor. Ó Deus, inclina os corações dos pastores para isso, para que verdadeiramente se dediquem a aprender, a ensinar a Tua palavra de maneira fiel, ó Deus. Levanta, ó Deus, cada vez mais homens fiéis para pegar a Sua palavra, e que eles sejam também homens de oração, ó Deus. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor continue trabalhando na Sua igreja, levantando obreiros, diáconos, ó Deus, verdadeiramente cheios do Espírito, homens de boa reputação, para trabalhar na Sua igreja e também auxiliar no cuidado do Seu povo. Senhor, que a Tua igreja também esteja com os ouvidos atentos, mas também prontos para praticar a Sua palavra. Senhor, trabalha em todos nós. Aperfeiçoa em nós a Tua obra, Senhor. Completa na Tua igreja a Sua obra. E que cada homem, cada mulher dessa igreja seja cheio do Senhor. E que então, ó Deus, a Sua palavra se espalhe, que a igreja cresça e se fortaleça e o Teu nome, ó Deus, seja glorificado. Essa, ó Deus, é a nossa oração. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Trabalha em nós. Oramos a Ti, ó Deus, que é nosso Pai, sobre todos, em todos e por meio de todos. Seja feita a Sua vontade. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém?